Arthur Lira está desesperado depois da decisão e da ameaça do Flávio Dino envolvendo as emendas. O bichinho ele tá em pânico, desesperado, né? O nosso princeso da Barra de São Miguel. E ele está desesperado por dois motivos que envolvem o futuro dele. O primeiro motivo é que as emendas, e aí você vai entender o motivo do orçamento ter que ser secreto. 40% das emendas bloqueadas iam para Alagoas. Sim, então ele está preocupado com o futuro dele como senador. Mas não é só isso, porque o Flávio Dino, de um modo muito, mas muito astuto, correlacionou o repasse das emendas que foram bloqueadas com a Operação Overclean, que está deixando Brasília de cabelo em pé. E essas duas situações, elas já foram correlacionadas pelo Flávio Dino, mas elas podem se cruzar e se unir. Por isso que Brasília está desesperada. Lira vai tentar pressionar o Lula, vai tentar pressionar o Flávio Dino, e o futuro disso ninguém sabe o que vai acontecer. Eu já falei pra vocês, trouxe uma previsão de uma liderança do Centrão que aposta na prisão do Arthur Lira. Especula-se até que Arthur Lira poderá ocupar o Ministério da Agricultura. E na sua opinião, qual é o motivo do pânico do Arthur Lira? O futuro dele está ameaçado com essa decisão do Flávio Dino? Você acha que Lira, esse é o segundo ponto, você acha que Lira vai ser um bom ministro? E essa operação Overclean, você acha que Lira e as emendas estão envolvidas também? Gostou da decisão do Flávio Dino? Se você curtiu, e é claro que eu sei que você gostou, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Você ficou sabendo que o Flávio Dino tomou uma decisão que bloqueou o repasse das emendas. E o Flávio Dino, ele tomou a decisão num timing perfeito. Por quê? Porque o Congresso está em recesso. Os parlamentares estão de férias. Então a decisão do Flávio Dino dificulta muito o poder de mobilização do Congresso, tanto que o Lira teve que interromper as férias para marcar uma reunião, e até mesmo o poder de pressão. Porque mesmo com o Congresso em recesso, o Arthur Lira daqui 2 meses, ele não vai apitar mais nada, porque o futuro presidente da Câmara é o Hugo Mota. E o Flávio Dino deu um recado muito claro ao Hugo Mota: não vamos tolerar que você faça a mesma coisa que o Arthur Lira está fazendo. Então nós vamos bloquear o repasse das emendas e eu vou botar a Polícia Federal para investigar vocês. Não tem conversa. Vai ser assim. E o Dino, ele foi muito além, o Dino foi muito astuto, porque o que ele fez? Ele simplesmente citou a Operação Overclean, não diretamente, mas ele falou repasses de emendas que acabam sendo desviadas e até malas cheias de recursos em espécies são atiradas para fora de janelas, porque foi o que aconteceu com o primo do Omar Nascimento, que é vereador da Bahia, vereador vitorioso agora em 2024, a Polícia Federal chegou na porta dele e arremessou o montante do recurso pela janela, um negócio assim, absurdo. Mas isso está acontecendo, e a Operação Overclean, ela não tem somente o envolvimento de políticos da Bahia, não, tem o envolvimento de um monte de gente. E aí o Arthur Lira convocou uma reunião às pressas, nas férias, para que houvesse essa discussão a respeito do bloqueio das emendas do Flávio Dino. Segundo a Malu Gaspar, do O Globo, qual é o objetivo dessa reunião do Arthur Lira? O objetivo foi, no caso, chamar o governo Lula para a briga e tentar convencer o Flávio Dino a liberar as emendas. E existem até associações de prefeitos que estão entrando em contato falando que repasses à saúde foram bloqueados com essa decisão do Flávio Dino. Repasses que não tem nada a ver com as emendas parlamentares. Então o Dino provocou uma tensão muito grande em Brasília e a gente já sabia que isso iria acontecer. Porque repasse de emenda tornou o principal ponto de tensão entre os poderes. Não somente entre o Congresso e o governo. Não somente entre o Legislativo e o Executivo. Mas o Judiciário também está envolvido. Porque essa partilha maior do orçamento da União, ela provocou uma redução do poder do Executivo e um aumento de força muito grande do Legislativo. Então agora há essa tensão grande entre os poderes. E a única coisa que o Flávio Dino quer, e todos nós queremos, de modo geral, é que haja transparência com o repasse das emendas. Que nós possamos saber de onde saiu, isso a gente sabe, mas quem solicitou e para qual destino foi. E você vai entender agora o motivo do orçamento precisar ser secreto. Porque essa reunião não é somente para fazer pressão no Lula e no Flávio Dino. É uma reunião para discutir o futuro político de Arthur Lira e de vários parlamentares. Porque o Flávio Dino,
ele citou a Operação Overclean de um modo indireto. A Operação Overclean é aquela operação de desvio de verbas na Bahia e no Nordeste, envolvendo prefeituras, limpeza urbana, envolvendo aquele cara lá, o Rei do Lixo. Esse Rei do Lixo, ele tem envolvimento. Ou a Operação Overclean, melhor dizendo. Mas o Rei do Lixo tem envolvimento com a União Brasil diretamente, porque ele é diretor da União Brasil, colocado lá pelo ACM Neto. Então ele tem envolvimento com a ACM Neto, tem envolvimento com o prefeito de Salvador, com o Elmar Nascimento, com um monte de gente. E uma das pessoas citadas na Operação Overclean é um cantor chamado Netinho Lins, um cantor da Paraíba, que é muito bem relacionado com o Arthur Lira, Ciro Nogueira e Hugo Mota, futuro presidente da Câmara dos Deputados. Como o Flávio Dino citou um caso da Operação Overclean, os dois casos, o bloqueio das emendas e a Operação Overclean, tendem a se cruzar. E ninguém sabe mais o que pode sair dessa Operação Overclean. Essa é uma situação, ou essa operação, tem deixado Brasília de cabelo em pé, porque envolve até mesmo Davi Alcolumbre, que vai ser o futuro presidente do Senado, e há uma especulação generalizada de delações premiadas, tudo isso envolvendo repasse de emendas. Então, essa é uma preocupação do Arthur Lira, o futuro jurídico dele. Mas existe o futuro político. Segundo a Marcela Rajal, ou Rahal, da Veja, Arthur Lira pode virar ministro da Agricultura. Há esse desejo dele de ocupar um espaço na esplanada. O governo já sinalizou positivamente que vai aceitar o Arthur Lira nessa nova reforma ministerial que deve acontecer no início do ano que vem. E alguns aliados do Lira falam que o governo não tem base nenhuma, então vai precisar do Arthur Lira para fazer a articulação. Segundo a CNN Brasil, tanto o Lira quanto o Rodrigo Pacheco ainda não possuem destino garantido depois que os seus mandatos como presidente da Câmara e presidente do Senado se encerrarem. Então há essa indefinição com relação ao futuro dos dois. O Igor Gadelha do Metrópolis, e agora você vai entender porque o orçamento é secreto. O Igor Gadelha do Metrópolis disse que o Lula entrou em contato com o Arthur Lira e perguntou: o que você vai fazer da sua vida? O Lira falou: ainda não sei. O que eu quero é eleger Hugo Mota. Vou me dedicar mais à família e quero me dedicar ao meu estado, Alagoas, porque o Lira tem pretensões de ser senador. Segundo informações da Malu Gaspar, do Globo, desse montante todo bloqueado pelo Flávio Dino, 40% eram destinados a Alagoas. Mas como 40%? Muito simples, aí você vai entender o porquê que o orçamento tem que ser secreto. O Ministério liberava o repasse para um deputado lá do Rio Grande do Sul. O deputado do Rio Grande do Sul, ao invés de destinar esse recurso para uma obra lá do Rio Grande do Sul, ele destinava para uma obra em Alagoas, por exemplo. E por isso que precisa ser secreto. Por que o orçamento é secreto? Porque eu sei de onde sai, eu sei que vai sair do Ministério da Agricultura, por exemplo, e vai para a prefeitura lá em Murici, cidade do Renan Calheiros, em Alagoas. Mas quem solicitou esse repasse é oculto. Por que tem que ser oculto? Porque depois você não consegue enviar para um outro estado. Você não consegue ter um deputado do Rio Grande do Sul enviando repasse para Alagoas, enviando para São Paulo, enviando para Goiás. E se você começar a ter os nomes revelados, a população daqueles estados fala: pô, fulano, por que você não está repassando o repasse das emendas para o nosso estado? Por que eu que voto em você? Não é o pessoal de Alagoas. Mas o Arthur Lira precisa receber esse recurso dos outros deputados para turbinar a sua candidatura ao Senado em Alagoas. Se não houver orçamento secreto, não dá mais para você repassar uma parte para um deputado de outro estado e esse deputado envia para um segundo estado. Entenderam o esquema do orçamento secreto? Por isso que ele precisa ser secreto. Senão acaba essa influência de poder. E há, muito possivelmente, um combinado. Olha, eu vou pressionar para ter mais emendas, eu vou repassar as emendas para você, mas eu quero que parte dessas emendas também sejam direcionadas para projetos lá no meu estado. Não tô nem falando de corrupção. Tô falando de disputa de poder. Então por isso que o orçamento precisa ser secreto. E o medo do Arthur Lira é justamente esse. Agora eu espero que vocês tenham entendido e tenho certeza que vocês entenderam.